E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês a continuação do vídeo de leituras mensais referente ao mês de janeiro de 2024, agora com as 6 obras que eu li e mais gostei. Lembrando que este ranking é feito com base nos meus critérios de gosto pessoal e não de critérios técnicos. Então no vídeo anterior nós tivemos basicamente só mangás, né? Mangás da JBC e da editora Panini. Agora no vídeo de hoje nós temos 2 mangás, 2 quadrinhos norte-americanos, independente, digamos assim, né? Não faz parte da DC nem da Marvel. Temos também um quadrinho italiano e uma light novel, aí de uma obra obviamente japonesa. Então, para começarmos, lembrando que todas as obras que tem aqui neste vídeo possuem um conteúdo específico, discorrendo mais sobre a história, então eu não darei tanta profundidade assim nos comentários com relação ao material, aos materiais, na verdade, que estão aqui. Então, na 6ª posição daquilo que eu mais gostei de ler no mês de janeiro está este one shot aqui de Death Note. É um material que já foi publicado anteriormente. Quem tem aquela coleção Black Edition, né, de Death Note, tem o volume, vai até o volume 6. Mas existe um outro volume, que seria o volume 7, que é o How to Read. E aí dentro daquele compilado, daquele volume, tem também alguma coisa aqui do Short Stories. E aí dentro daquele compilado também tem este conteúdo do Short Stories. Como eu não tenho aquela coleção, obviamente eu optei por esse volume único. E por razões que eu já expliquei, não pretendo fazer aquela coleção. Mas quem sabe eu mude de ideia. Então o que nós temos nesse material aqui é um compilado de diversas histórias dentro do universo de Death Note. Algumas no início seriam consideradas assim, uma sequência depois dos eventos finais da história principal. Então obviamente eu não farei comentários em relação a essas histórias. Se você quiser se interessar mais, com o risco de obter algum spoilerzinho, deixarei na descrição do vídeo um link para o conteúdo em específico de Death Note Short Stories. E aí dentro dessas histórias que tem aqui, nos é apresentado também o projeto piloto da história principal de Death Note. E aí nós conhecemos como foi concebida a ideia do mangaka. E obviamente o projeto piloto serve para isso, né, para você ter primeiro trabalho em relação àquela ideia principal, e aí você faz algumas modificações conforme a necessidade e aceitação do público, e aí foi aquele sucesso que a maioria de vocês que está assistindo este vídeo conhece. Bom, na sequência eu tenho aqui uma obra que eu não pesquisei sobre ela antes, mas comprei pelo autor, né, o mangaka, já bastante conhecido, li muitas obras, tenho algumas obras dele aqui na minha coleção, e aproveitei que ficou meio que no precinho no inverno. É uma história que me surpreendeu. Eu comprei pensando que fosse uma coisa e foi totalmente outra, porque normalmente o Jiro Taniguchi ele traz nos títulos da obra dele algo que é talvez o ponto central dentro das histórias. Então nós temos a Valise do Professor, por exemplo, as Crônicas da Era do Gelo, enfim, todas elas fazem alguma menção, né, do título em relação à história que usam no inverno. Quando eu comprei, imaginei que fosse alguma coisa relacionada com o zoológico no período de inverno. Tá, tudo bem, isso existe dentro da obra, mas não é algo tão importante assim ou que é explorado em demasia. É um evento que ocorre nesse zoológico, né, durante o período de inverno, porque o protagonista aqui, o Hamaguchi, ele tem o sonho de ser um desenhista, né, da área da moda, do vestuário, e ele passa a trabalhar para uma empresa da região que ele mora, porém os trabalhos que ele anda executando não tem nada a ver com o trabalho de design gráfico. E ele acaba assumindo uma responsabilidade aí meio sem ter como escapar, ser uma espécie de guarda-costas, um vigia da filha do chefe dele. Quando ela faz uma coisa que não deveria, a culpa recai sobre o Hamaguchi e ele acaba então pedindo demissão porque a pressão dentro da empresa ali ficou demasiada. Ele vai a Tóquio e um amigo dele
da época de colégio, acaba arrumando um emprego como assistente de um mangaka e publica uma obra de bastante sucesso dentro deste universo ali. E a partir desse ponto, então, a história tem uma virada e ela se propõe a contar um pouco sobre os bastidores, sobre a vida, quem trabalha produzindo mangás. No caso, o Hamaguchi aqui, ele é um artista, né? Ele faz as artes, os desenhos. Enfim, uma história muito boa. Basicamente, tudo que eu peguei do Jiro Taniguchi até agora, eu gostei de ler. Não é uma obra tão reflexiva, que te induz, né, a questão da reflexão, né, do pensar a vida, de filosofar, entre aspas. Mas ainda assim é uma história que me prendeu e talvez possa ser uma ótima porta de entrada para quem gosta de mangás, mas ainda não conhece o Jiro Taniguchi. Bom, então esses foram os dois mangazinhos. Eu acabei esquecendo de citar as editoras, né? O Death Note que eu apresentei aqui da JBC e o Zou no Inverno é do selo Tsuru da Devir. Aliás, estou precisando pegar mais coisas da Devir, é uma editora que eu tenho pouquíssimos materiais. Na quarta posição, um quadrinho norte-americano publicado lá fora pela Dark Horse, vocês já devem imaginar, tem vídeo também aqui no canal, e é o Hellboy Omnibus Histórias Curtas Volume 2. São histórias bem interessantes, né? Um compilado de diversos casos que o Hellboy precisa resolver, trabalhando ainda dentro da BPDP, que é o Bureau de Pesquisas e Defesa Paranormal. Estou quase aprendendo a falar Bureau de forma natural, digamos assim. Pode ser errada, mas é uma forma natural. Eu estou lendo Hellboy para dar uma diversificada, fugir um pouquinho dos mangás, né? Não que eu vá deixar de ler mangás, eu gosto muito de mangás, também quero conhecer coisas novas e estou adorando ler todo este material. E é o último volume que eu fiz a leitura antes de entrar na história principal de Hellboy, que são 4 ônibus lançados aqui no Brasil pela Mitos Editora. Eu tenho os 4 aqui. O primeiro eu já fiz o volume, que é o Sementes da Destruição, mas mais à frente nesse vídeo eu comento sobre ele. Bom, na terceira posição eu tenho aqui um material encapador, um fumetti, obviamente um quadrinho italiano, é o volume 4 de Ken Parker, com 2 histórias e elas são histórias interligadas. Bom, Ken Parker é todo ligado, tem uma ligação cronológica, você faz a leitura do volume 1 e o volume 2 e o tempo vai passando para o protagonista, inclusive ele já começa a dar alguns sinais, né, de mudança corporal devido ao envelhecimento, não tanto da idade, mas por aquilo que ele já passou nas histórias que eu tenho acompanhado até aqui. Então a primeira história é sobre o céu do México, e aí o Ken Parker ainda está atrás do Donald Welsh, que é não sei se eu posso falar sem dar spoilers, né? Mas ele tem perseguido esse Donald Welsh desde o volume 2, que ele faz uma coisa lá em Washington e o Ken Parker prometeu se vingar, né, daquilo que ele fez. O Ken Parker, ele não é um herói, né? Ele é uma pessoa falha, mas ele tem um senso de justiça muito grande. E para ele, justiça também faz parte esse acerto de contas pelos crimes que o Donald Welsh cometeu, não só em Washington, mas também relacionado aos companheiros de Ken Parker lá do Fort Smith, que acabaram se envolvendo em uma confusão, em uma luta, na verdade, com os indígenas que moram na reserva próxima de Fort Smith. Isso aí é culpa também desse tal de Donald Welsh. Bom, então aqui na parte do México ele acaba conhecendo um casal de saltimbancos, que é a Carmen e o Ramon, e eles estão ali trabalhando disfarçados, né? A Carmen também tem um acerto de contas para resolver nessa história, eles junto com o Ken Parker acabam se tornando aí aliados, né? Por conveniência, e tem envolvimento do cartel mexicano ali, do exército, cara, uma confusão, e o final da história me pegou um pouquinho, sabe? Me deixou balanceado. E a segunda história aqui é Golpe em São Francisco, e nós finalmente temos a resolução, né? O final desta perseguição entre o Ken Parker e o Donald Welsh. O Donald Welsh
planeja um grande golpe na Casa da Moeda que tem ali na região. Ele consegue alguns aliados, né, na cidade, inclusive uma mulher que se apaixona por ele. Outra história muito boa, até agora não li nenhuma Ken Parker que não fosse do meu agrado. Bom, então mais uma vez aqui para vocês, volume 4 de Ken Parker na terceira posição. Bom, no segundo lugar temos aqui outro quadrinho norte-americano, que eu já comentei com vocês antes, é o volume 1 de Hellboy, da história principal, chamada Sementes da Destruição. Cara, Hellboy tem história que é mais ou menos, mas a grande maioria assim, não é nem boa, são ótimas histórias. E o bom desses ônibus aqui é que eles trazem a história do Hellboy em uma ordem cronológica. Aqui nós temos quase 400 páginas, né, de texto desenvolvido pelo Mike Mignola. E as histórias contidas aqui começam no ano de 1994. Então, além de Sementes da Destruição, nós temos aqui o Despertar do Demônio, as histórias Os Lobos de Santo Agostinho, uma história muito boa que envolve aí a questão de lobisomem. O Caixão Acorrentado traz a origem do Hellboy, não da invocação dele em 1944 pelos nazis e pelo Rasputin, mas como ele foi concebido, né? Mostra ali o pai dele e a mãe dele em uma visão que o Hellboy tem. E também temos aqui a história Quase um Deus. Acontece muita coisa aqui. O Hellboy tem um confronto derradeiro com o Rasputin. É feita uma menção a Baba Yaga, que foi derrotada pelo Hellboy em um dos volumes do Histórias Curtas. Eu confesso agora que não lembro se é no volume 1 ou no volume 2. Se fosse para apostar, eu apostaria no volume 2, que é uma leitura mais recente que eu fiz. Aqui o Abe Sapien começa a ter uma participação um pouco maior dentro das histórias, né? Não aparece mais apenas como um ouvinte daquilo que o Hellboy está relatando para ele, que o Hellboy teve como experiência no passado. Tem a Liz, né? E como ela, de certa forma, traz à vida o Homúnculo, que é um outro personagem que tem uma certa importância dentro deste universo do Hellboy. E assim, cara, só coisa boa, tô pilhadão. Esse mês, agora de fevereiro, com certeza eu farei a leitura de pelo menos mais um dos ônibus de Hellboy para dar prosseguimento dentro desta história sensacional. Eu sei que o canal aqui é de mangás, mas se vocês aceitam um conselho meu, busquem também diversificar, façam leituras de outras histórias em quadrinhos, que vocês com certeza não irão se arrepender. E por fim, a leitura talvez que mais tenha me dado trabalho nesse mês de janeiro, porque é diferente, né? Obviamente, você fazer a leitura de uma light novel em relação ao quadrinho. Quadrinho, apesar de você parar e admirar a arte, né? Te conta também uma parte da história, traz muitas informações. Aqui é só texto. Tem uma ou outra ilustração entre alguns capítulos, mas eu gostei e é a leitura que mais me trouxe prazer durante o mês de janeiro, o volume 1 de Overlord, chamado aqui O Rei Morto-Vivo. Bom, eu tenho acompanhado o mangá, que no Brasil saiu até o volume 14, eu já comprei e li todos eles. Na animação eu parei num ponto que eu percebi que eu comecei a tomar alguns spoilers que não tem ainda no mangá. Eu tenho priorizado o mangá, então infelizmente eu meio que dropei a animação. E agora eu comecei a acompanhar então também por meio da light novel. Essa aqui saiu em 2019, se não estou enganado. O volume que eu tenho aqui é da reimpressão de 2021. Tenho também aqui o volume 2, volume 3, e a JBC parou a publicação por aí. Eu lembro que eles anunciaram em uma live, se não estou enganado, no final do ano passado, né, em dezembro, que há uma previsão já para o lançamento do volume 4 desta obra, mas cara, são muitos volumes. A minha memória é um pouco falha, tá? Mas se eu não me engano serão 17 ou 18 volumes das light novels. Então tem muito caminho ainda, e eu pessoalmente não acredito que a JBC irá até o final dessas light novels, tá? Se for, eu vou agradecer muito, porque eu tenho vontade de ler
tudo em relação ao Overlord. Quando você sai do quadrinho, sai da animação e vem para este material aqui que tem muito mais texto, né? Ele te traz muito mais detalhes. Aí com isso eu tive certeza absoluta que é o tipo de leitura que eu gosto muito de fazer. Não falem mal de Isekais, tá? Eu gosto desse tipo de história. O pessoal gosta de falar assim, que é bastante batido, não sei o que. Mas no meu caso, como apenas recentemente eu voltei a ler quadrinhos, né, de uma forma em geral, incluindo aí os mangás, acaba se tornando uma novidade para mim. Na minha época, né, quando tudo isso aqui era mato, não existia, quer dizer, até existia Isekai, mas não era considerado ou não era classificado como um gênero literário. Eu estou tão imerso na leitura e penso que o autor consegue fazer um trabalho tão bom que você acaba se esquecendo que o Overlord aqui, Momonga, né, o Lord Momonga, agora renomeado de Ainz Ogul, é um humano. Você esquece, né, porque ele é um vilão, entre aspas, da história, e como ele deixou a humanidade dele para trás de uma forma tão natural e rápida, é algo diferenciado aqui. É uma leitura que eu gosto muito e recomendo para vocês, tá? Bom, o vídeo já vai ficando longo, quase tão longo quanto a parte 1 das minhas leituras do mês de janeiro. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio que você tem dado a este canal. Você que me assistiu até o finalzinho deste vídeo, eu agradeço muito pelo seu tempo. E é isso, até o próximo vídeo. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.